Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje, então, 18 de abril de 2025, iniciamos mais uma exposição doutrinária online aqui pela nossa Sociedade Espírita Jesus. E o tema da noite de hoje é um tema que talvez seja muito difícil para a gente falar sobre. Talvez o tema da noite de hoje seja uma das grandes barreiras que temos até chegarmos ao perdão. O tema desta noite, irmãos, se a gente não resolvê-lo bem, a gente pode estar com esse sentimento e arrastá-lo ao longo de várias existências. O tema, irmãos, da noite de hoje é a culpa. Quem nunca se sentiu culpado por algum ato na vida? Ou talvez aquela culpa que às vezes a gente não sabe de onde vem. Aquele sentimento que muitas vezes, ou quando a gente passa por alguma situação, ou quando a gente conversa com algum amigo ou algum novo conhecido, a gente se sente meio que com um sentimento de culpa, um sentimento pesado, que muitas vezes a gente não sabe explicar. E quando a gente sente a culpa, é importante a gente pensar que a culpa é um grande convite ao autoconhecimento. Na verdade, todas as situações da nossa existência, todas as situações da nossa vida exigem que a gente pare e realize o autoconhecimento. Que a gente pare e observe um pouquinho os nossos sentimentos, observe um pouquinho mais o que estamos passando, observe um pouquinho a nossa volta, os nossos sentimentos. Se a gente achar necessário, muitas vezes, anotar em um papel para exteriorizar o autoconhecimento, né? É muito importante. Mas por que que a culpa ela pode estar ligada, associada nesse sentido de o autoconhecimento? Mas antes da gente adentrar o tema, para a gente realizar essa exposição doutrinária desta noite, a gente utilizou como subsídio o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? No item Causas atuais das aflições. E ainda utilizamos também o livro Conflitos Existenciais, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo 6, A Culpa, no qual recomendamos fortemente esse livro, principalmente se você quer entender a culpa e todos os mecanismos psicológicos e espirituais da culpa. Esse livro é de fundamental estudo para nos entendermos o porquê da culpa e como entender esses mecanismos sutis da culpa. Mas vamos tentar destrinchar um pouquinho o que é a culpa, tentarmos entender o porquê a gente se sente assim e tentar, pelo menos, en- entender um pouco os mecanismos espirituais da culpa. Quando a gente fala espirituais, a gente tá se remetendo a duas coisas. Primeiramente, que muitas vezes, não todo caso, isso é contexto dependente, grande parte das nossas culpas, assim como as nossas aflições também, elas podem ter causas nessa existência ou causas nas outras existências. E entender isso é muito importante quando a gente está estudando sobre a culpa. O outro aspecto é que muitas vezes, quando a gente sente esses sentimentos mais negativos, como a culpa, a gente pode estar atraindo para perto de nós irmãos que estão na mesma frequência, ou seja, irmãos que estão sintonizando com esse sentimento negativo que é a culpa. Mas não quando a gente fala que a culpa é algo extremamente ruim.
Porque quando sentimos a culpa, talvez seja o caminho do perdão. Primeiro, próprio perdão, depois, para entendermos um pouquinho. E talvez dar pequenos passos para algo maior, né, do que isso. E tentarmos superar a culpa. Talvez a culpa seja o grande puxão de orelha que a espiritualidade nos dá, que o nosso anjo guardião nos dá, que a gente mesmo, a nossa consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, nos chama a atenção, nos puxa a orelha. Olha só, preste atenção nesse aspecto. Olha só, aqui você está sentindo isso. E quando a gente vai lá em Joana de Ângeles, a veneranda fala que a culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Vejam bem, a culpa, ela nasce da raiva. Mas de onde vem essa raiva? De algo errado que fizemos. Primeiramente, a gente precisa entender isso. Depois, é uma raiva que a gente sente da gente mesmo. Puxa vida, por que que eu fiz aquela coisa? Por que que eu menti? Por que que eu passei fulano para trás? E isso é muito importante a gente sentir. A culpa, como a gente estava falando. Talvez se a gente fizesse algo errado e não se sentisse culpado, quer dizer que a gente não está nada preocupado com a nossa reforma íntima. Porque a culpa, ela é esse resquício de uma reforma íntima. Porque a culpa é o primeiro passo para reconhecermos que fizemos algo de errado e aquilo está nos pesando na nossa consciência. Isso é importante reconhecer. A culpa significa o puxão de orelha da nossa consciência, que a gente fez algo de errado. Isso é importante. Reconhecendo isso, sabemos que erramos e queremos mudar, porque a culpa é como se fosse um espinho na nossa carne. Vai ficar incomodando. Às vezes a gente vai deitar e aquilo vai ficar incomodando, vai ficar martelando na cabeça. A gente não vai entender de onde vem, enfim. Isso, esse sentimento de culpa pode tirar o sono, pode incomodar, mas é muito importante, porque aí, através de todo esse movimento, a gente vai conseguir, talvez, trilhar caminhos diferentes. E quando a gente remete isso ao Evangelho, quando a gente tenta entender um pouquinho da vida de Jesus e tentar associar com a culpa, muitas vezes, quando ele realizava todas essas curas que está descrito nos evangelhos, ele sempre dizia: vá e não peques mais. Mas e se a pessoa voltasse a errar? Será que essa recomendação de Jesus não ia ficar lá na consciência da pessoa? Imaginem só se vocês vivessem naquela época e Jesus os curasse de alguma doença física. E ele, olhando no fundo dos olhos, falasse exatamente isso: vá e não peques mais. E aí você segue com a sua vida e realiza alguns pequenos deslizes. Será que aquela mensagem que Jesus deu não ecoou na nossa consciência? A gente não ia sentir esse puxãozinho de orelha? Lá da nossa consciência, sabendo que fizemos coisas erradas. Será que isso não nos incomodaria? Pensando nessa situação hipotética, talvez a gente levaria isso para outras existências. Talvez. Não é uma regra. A gente levaria para outras existências. Pois bem, levaríamos para as outras existências. Isso ia ser um ciclo, até a gente superar essa culpa. Pois bem, ainda dentro do Evangelho, Jesus alertava sobre o perdão. Sendo que quando a gente vê o Pai Nosso, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que lá no fundo, quando alguém nos pede perdão, a gente pensa, se fulaninho vir me pedir perdão, eu não perdoarei.
Será que a gente não está se colocando numa posição acima de tudo, acima de todos, numa posição arrogante e egoísta de não perdoarmos? Aí que é o grande detalhe. Às vezes a culpa, ela surge nesses movimentos impensados que a gente tem na nossa existência. Isso foi só um exemplo hipotético, né? A gente usou o perdão, mas pode ser muitas outras situações que talvez a gente vivencie, que talvez a gente veja e que gere esses movimentos de raiva conosco mesmo. E talvez quando a gente desperta e pensa nos nossos atos, vasculha eles através do autoconhecimento, a gente percebe esses atos, identifica esses atos e se sente culpado. Tudo bem, esse foi o movimento. Se sentimos culpados, a gente sente raiva da gente mesmo. Mas qual os passos para a gente superar isso? Quais os passos para a gente cortar os grilhões desses males? Porque a gente sabe que a gente veio aqui para a Terra, para essa existência, como Lucas, com Maria, com João, para sabermos movimentarmos todos esses sentimentos que muitas vezes pesam no nosso espírito, na nossa consciência, nosso perispírito, na nossa consciência, consequentemente. Por isso que a gente precisa estar atento. E por isso, talvez, que o autoconhecimento seja uma ferramenta tão difícil. Porque, justamente, ele movimenta, ele faz a gente pensar, faz a gente se sentir culpado. E a culpa é um prelúdio do perdão, no sentido de a gente quebrar o nosso orgulho, quebrar essa barreira que temos e pedirmos perdão pelos nossos atos. Lembra como a gente falou do perdão? E é justamente assim, nesses movimentos, que a gente precisa reconhecer que muitas vezes a gente falha. Somos falíveis, somos humanos, cometemos erros. Não porque eu tenho uma posição social, hierárquica e etc., que estou imune a erros. Se estamos encarnados aqui, temos que saber que não estamos imunes a erros. Podemos errar. Podemos errar no nosso trabalho, a gente pode errar na criação, na educação dos nossos filhos. A gente pode errar dentro do centro espírita, a gente pode errar em qualquer ambiente que a gente está, na família, etc. E é inevitável que, se a gente estiver conscientes dos nossos atos, se estivermos atentos aos nossos atos, reconhecermos isso. E a culpa é que faz a gente reconhecer isso. Faz a gente quebrar o nosso orgulho, quebrar esse muro denso e pedirmos perdão. Às vezes, quando a gente está imerso no orgulho, no egoísmo e todas as chagas da humanidade, às vezes faz com que a gente não veja os nossos erros. Não veja o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que muitas vezes insiste em continuar esses movimentos, continuar esses comportamentos. E a gente vai vivendo no automático. A gente vai vivendo que nem percebe. Às vezes estamos machucando pessoas à nossa volta, às vezes estamos ferindo pessoas, e para a gente aquilo é um ato normal. Aquilo para a gente é um ato extremamente normal, tratar uma pessoa de forma desdenhosa, com má educação, de forma grosseira, ignorar uma pessoa. Talvez a gente esteja vivendo no automático, a gente esteja vivendo nessa sociedade do desempenho, como nos fala Byung-Chul Han, de sua sociedade do cansaço,
que a gente não consegue enxergar o próximo. Estamos tão corridos com tarefas do trabalho que não conseguimos perceber o outro. É como aquela animação, Utopia dos Ratos, né? A gente segue, 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 segue e não percebe o irmão ao nosso lado. E como é triste viver dessa forma. Mas a notícia boa é que a gente sempre pode mudar. A gente sempre pode nos modificar. A gente sempre pode e deve reconhecer os nossos erros. A gente pode e merece isso. Não simplesmente por uma recompensa, mas simplesmente e puramente por fazer o bem por fazer. E quando a gente entra nessa senda, nesse caminho, e quando a gente se sente culpado, isso é uma notícia boa, porque quer dizer que a gente está reconhecendo o nosso erro. É o início do reconhecimento do erro. Lógico, tem um nível da culpa que já não é tão saudável, que já não é mais seguro sentir, que já demonstram uma certa preocupação patológica, né? A gente sabe disso, muitas doenças, muitas patologias, elas surgem nesse interim, né? Ah, nesse movimento, né? Da culpa, né? Que a culpa não tratada também, ela se torna patológica com o tempo. Então, por isso que a gente precisa reconhecer a culpa e saber trabalhar a culpa, saber trabalhar todos esses aspectos. E é importante que a gente tenha muita humildade quando a gente for tratar sobre a culpa. Pensar de que a culpa, ela é pesada demais, ela pesa no nosso travesseiro às vezes. E é nesse aspecto que a gente precisa trabalhar. Sendo humildes, é mais fácil a gente trabalhar com a culpa. Sendo humildes, a gente consegue olhar para a culpa com um olhar de recomeço. Porque a culpa nada mais é que um belo recomeço. Um belo recomeço da gente refazer laços que foram desfeitos, às vezes por pequenas coisas, de talvez recomeçar no campo, né, das nossas relações, com amizades, no emprego, reconhecendo que erramos. A nossa vida, a nossa existência, ela tem um novo sabor. Reconhecemos que erramos e tentarmos sair desse ciclo vicioso do erro. Muitas vezes também não adianta a gente só reconhecer o erro e tá tudo certo. A gente precisa reconhecer o erro e tentarmos mudar. Nada adianta a gente sentir a culpa e não fazer nada por ela, porque a culpa é um convite. Será que a gente aceitaria o convite para mudar? Será que a gente reconheceria esse convite? É importante que a gente se mantenha atentos e seguros nesse processo, porque nada adianta a gente receber o convite, bater em nossa porta e a gente não atender. A gente sabe que Jesus também, ao longo de sua existência, fazia diversos convites, nunca obrigava. A gente pode adiar isso para outras existências. Mas talvez isso não seja saudável. Saudável mentalmente, saudável moralmente. Talvez a gente adie coisas. Talvez a gente adie situações. Mas não quer dizer que esse adiamento também não seja previsto. Porque também os aprendizados, eles acontecem na nossa existência, não de forma tudo de uma vez. Precisa de tempo, precisa de séculos para assimilação de conhecimentos. Precisa de muito esforço
para assimilar. Assim como quando a gente está aprendendo, por exemplo, a ler. Sabe que em uma aula de 45 minutos, a gente não vai aprender a ler. É um processo, talvez, de meses, anos, até a gente poder ler um livro. E assim é com os nossos sentimentos. Talvez demore anos para a gente aprender a perdoar. Anos para poder saber lidar com a culpa. Anos. E isso, muitas vezes, é difícil de a gente entender, porque a gente quer atropelar esse tempo. A gente vive em tempos dinâmicos em que, se a gente for digitar no Google uma pesquisa, em 3 segundos, você tem uma lista intermináveis de sites falando sobre aquele assunto. E a gente acha que toda essa dinâmica também deve ser com os processos dos nossos sentimentos, com os processos orgânicos do nosso corpo. E muitas vezes não é assim. Se a tecnologia veio para nos auxiliar, a gente precisa entender que o nosso corpo físico é natureza e não é uma máquina que precisa responder de forma rápida, em segundos. Por isso que toda informação nova que a gente precisa de tempo de associar. Assim, quando a gente reconhece, por exemplo, ou recebe uma notícia ruim, como é difícil a gente assimilar isso. Como é difícil a gente entender isso. E é difícil mesmo. É difícil entender esse processo. Ainda a gente não tem esse conhecimento de acelerar esse processo. Talvez com a escalada evolutiva, talvez com todo o nosso desenvolvimento intelecto-moral, no futuro, a gente saiba, talvez, receber e assimilar as coisas de forma rápida. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Às vezes, quando você recebe, por exemplo, uma notícia de um amigo que está sofrendo, a gente fica triste, a gente fica pesado, a gente precisa de tempo para assimilar isso. Então, o primeiro passo para a gente reconhecer os nossos, a nossa culpa, reconhecer os nossos erros, é, no primeiro passo, assimilar todas as situações. O primeiro passo é esse, assimilar tudo, assimilar o que está acontecendo. Depois dessa assimilação, a gente vai entender a situação. E depois de assimilar, entender, a gente vai poder agir. A gente vai poder agir de forma estratégica. Pensar, opa, peraí, o que que eu posso fazer para amenizar a culpa? Será que a solução é eu ir lá, pedir perdão? Será que a solução é eu agir de forma diferente? Aí a gente vem para o terceiro passo, que é o autoconhecimento. Nenhum desses 2 passos anteriores seria fundamental, seria, aconteceria se não fosse o autoconhecimento. Então, portanto, irmãos, a gente precisa agir dessa forma, reconhecer. Mas também isso pode demorar tempo. E também tem uma ferramenta muito importante que auxilia nesse processo, que é uma ferramenta muito simples, que é quase como um hábito constante que a gente precisa ter, que é a prece. A gente precisa ter a prece como um hábito, justamente para esses momentos. Porque nesse processo de entender a culpa, talvez a gente se depare com coisas dentro da gente, com as nossas sombras, com as nossas dificuldades, talvez com problemas do passado, problemas íntimos, traumas, gatilhos. Às vezes a gente pode precisar de psicólogo, terapia, psicoterapia, para entender esse processo. E não
e buscamos, se necessário, esse tipo de ajuda médica, esse tipo de ajuda com terapeutas, né, com psicólogos. É muito importante a gente reconhecer isso. Se a gente não consegue de forma sozinha, pedir ajuda, seja de um familiar, seja de algum profissional da área da saúde, não é sinal de fraqueza. Não é de forma alguma um sinal de fraqueza. É o momento onde a gente diz que a gente reconhece que precisa de ajuda, não porque somos inferiores ou algo do tipo, é porque somos corajosos. Porque um pedido de ajuda não deve ser entendido como um ato covarde. Pelo contrário, o pedir ajuda deve ser entendido como um ato corajoso, um ato de coragem. Porque pedir ajuda faz com que a gente quebre o nosso orgulho. E poucos estão dispostos a quebrar o seu orgulho. Poucos estão dispostos a esquecer o eu e pedir ajuda. Então, se está muito difícil lidar com a culpa, se sofremos ainda muito com a culpa e vemos que não estamos conseguindo sozinho, não ouvidemos, peçamos ajuda e saibamos reconhecer isso. Então, irmãos, estas eram as palavras, então, para a exposição desta noite. E para encerrarmos essa exposição doutrinária, gostaríamos que todos nós uníssemos os nossos pensamentos em prece, fechando os nossos olhos físicos, elevemos os nossos pensamentos lá para a Galileia de 2000 anos atrás, naquele tempo onde podíamos visualizar o Mestre, tão carinhoso, tão amável, que a gente possa chegar até este Mestre, desprovidos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e possamos pedir que Ele esteja conosco em todos os momentos da nossa existência, em todos os aspectos da nossa existência, nos auxiliando, nos guiando, nos motivando, e enviando todos os seus trabalhadores amáveis até nós, que nos levantem, nos auxiliem nesse processo evolutivo que é tão difícil assimilarmos. Sê conosco, Mestre, hoje e por toda a eternidade, trazendo o teu perfume do recomeço, trazendo o teu perfume do perdão e da bondade, trazendo o teu perfume de recomeços, o teu perfume que diz, que sente e que exala que a vida nunca se encerra, porque a vida está em constante movimento e que tudo passa e tudo passará. Cato, que assim seja. Então, amigos, irmãos, cerramos mais esta exposição doutrinária. Um grande abraço a todos.